Paz do Senhor Jesus, vamos para mais um vídeo de hoje. E hoje nós vamos iniciar o jejum de Ezequias, né? O jejum não é de Ezequias, o jejum é nosso. Mas a passagem que nós vamos ler, ou a referência bíblica, é sobre Ezequias. Assim como ele derrubou tudo aquilo que não agradava a Deus e iniciou seu reinado com Deus, nós também vamos começar a nossa vida cristã com Deus. É muito importante você começar a sua caminhada com Deus do jeito de Deus, do jeito que agrada a Deus. E o Senhor me fez me lembrar aqui de Saul e de Davi. Saul, ele usava a lança, que era a lança que ele usava, era para ele guerrear as guerras do Senhor e para ele reinar do jeito de Deus. A lança de Saul era para ele lutar a favor de Deus, a favor do povo de Deus. Mas Saul usou a lança para matar Davi, usado pelo inimigo, né? Então, Deus, ele te deu a sua arma. Agora, quem vai usar a ferramenta que Deus te deu, a forma como será usada, isso você que vai definir. Por exemplo, Davi tinha a harpa. Ele poderia muito bem usar aquela harpa para outras coisas, para o seu benefício próprio, mas ele não. Ele usou a harpa para acalmar o espírito mal que estava na vida de Saul. Então, eu não sei qual é o seu chamado, eu não sei qual é aquilo que Deus te chamou, o seu desígnio nessa terra. Eu não sei para que Deus te chamou, mas use o seu chamado, use a sua vocação, use o seu ministério para a glória de Deus, como Davi. Ele tinha sido ungido por Deus. Ele também, lá na frente, conseguiria um cargo. Ele também, lá na frente, conseguiria reinar. Mas ele preferiu reinar do jeito de Deus. Ele usou a harpa, falou, não, eu não vou ser como Saul, não. Não é porque ele está usando a lança para me matar que eu vou usar a harpa para contra ele, né? O louvor contra ele. Não, eu vou usar para o bem. Eu vou ser do bem. Então, a partir de hoje, entenda que Deus, ele te chamou para algo, mas quem vai definir como será usado o seu chamado vai ser você. Por exemplo, tem um chamado para pregar. Talvez você esteja pregando do jeito errado. Talvez você esteja fazendo do jeito errado, cantando do jeito errado, fazendo do seu jeito, como Saul, por exemplo, a lança. A lança não era para matar o povo de Deus, porque Davi era de Deus. Então, não use para matar, use para dar vida. Por exemplo, Davi usava a harpa dele para dar vida para Saul, porque quando Davi tocava, o espírito mal saía. Então, a partir de hoje, use a ferramenta que Deus te deu para tocar vidas, para que vidas sejam alcançadas. Por exemplo, se você tem um chamado para pregar e para cantar, use isso para restaurar pessoas, use isso para transformar vidas, use isso para se humilhar e use isso a favor do reino de Deus. Por exemplo, para você ser usado por Deus nessas áreas, para você ser usado por Deus para o bem, você vai ter que deixar Deus te transformar. Você vai ter que deixar Deus te restaurar. E você vai ter que deixar Deus, ele fazer. Você vai ter que deixar Deus, ele agir na sua vida. Por exemplo, Davi, ele deixou Deus quebrar. Ele deixou Deus quebrar ele. Ele deixou Deus transformar ele. Davi, ele deixou Deus agir na vida dele. Antes de começar o reinado dele, ele foi pro deserto, ele foi passar por grandes provações, por grandes dificuldades. Ele deixou Deus preparar ele para algo que estava no futuro. Ele deixou Deus moldar o coração dele. Você acha que Davi não sabia que ele estava sendo moldado, sendo tratado? Você acha que Davi não sabia que Deus estava provando ele? Claro que sim. A gente sempre sabe quando Deus está nos provando. A gente sabe que aquela circunstância não é uma circunstância normal, é uma provação. A gente sabe que esses levantes, né, essas dificuldades não é algo normal, é uma provação. Então, a partir de hoje, não seja influenciado pelas circunstâncias e pelas situações. Deixe Deus te mudar, deixe Deus te transformar. Ah, mas eu estou passando por grandes provas. Davi também estava passando por grandes provas. Você acha que uma pessoa um rei chegar com uma lança e atirar em você para te matar, você acha que isso não é uma prova? Davi poderia pensar, mas Deus, o Senhor me ungiu para ser rei, e esse rei atual, ele está usando lança para me matar, Senhor. E o Senhor quer que eu toque a harpa para ele, o Senhor quer que ele me fazendo mal, o Senhor quer que eu faça um bem para ele. Mas esse é o segredo de ser cristão de verdade. Muitas vezes as pessoas que são do mesmo ciclo que você, são até da mesma igreja, são até do mesmo emprego, do mesmo trabalho, a pessoa usar a arma que Deus deu a ela para o mal. Mas você não vai ser assim, em nome de Jesus. Através desse jejum você vai derrubar todos os altares que são contrários do inimigo, e você vai levantar um altar para Deus, porque Deus merece o nosso melhor. Amém? E qual é o nosso melhor? O nosso melhor é a humilhação. Entenda que se você não se humilhar, você já está sendo usado pelo inimigo, porque pessoas que não se humilham são soberbas, e pessoas soberbas são usadas pelo inimigo, mesmo que elas não queiram ser soberbas, mesmo que elas não saibam que elas são soberbas e que elas são usadas pelo inimigo.
E muitas vezes eu não entendia. Eu falava, Senhor, porque muitas pessoas não se humilham? Porque elas são soberbas. E eu perguntava pra Deus, Senhor, como é que eu vou ter vitória? Deus falava pra mim, se humilhando, se humilhe. Muitas vezes também eu perguntava a Deus como o Senhor vai cumprir as promessas que eu não vejo saída, não vejo solução. E Deus sempre falava pra mim, você vai conseguir se humilhando, porque eu só ajo na vida de pessoas que se humilham. E muitas vezes você não tem conseguido porque você não está se humilhando, mas a partir de hoje você vai se humilhar. Também eu perguntava a Deus como o Senhor vai fazer isso na minha vida. Eu ficava até conversando com pessoas da minha família. E eu perguntei pra Deus como eu vou conseguir. E Deus falou, se humilhando, porque muitas pessoas da sua família não se humilham, mas você vai ser diferente. Eu não fiz na vida delas porque elas não se humilham, mas você vai se humilhar e eu vou fazer na sua vida, amém? E muitas vezes você pergunta a Deus como Ele vai fazer, e Deus tá falando pra você, eu vou fazer se você se humilhar. Ah, mas Deus nunca fez isso pra ninguém. Deus nunca deu esse casamento pra ninguém, Deus nunca abriu essa porta pra ninguém, mas Deus vai abrir pra você porque você está se humilhando. Eu até anotei aqui o que o Senhor falou em meu coração. Seja conhecido por se humilhar. E se vista o seu ministério de humilhação, vista o seu chamado, o seu propósito nessa terra, porque você tem um propósito, você não tá aqui à toa, você não tá aqui lá como for, o que der pra vir, vai vir. Deus te chamou pra um propósito, Deus tem algo na sua vida. A passagem que nós vamos ler, o tema que nós vamos ler está no livro de Segundo Livro dos Reis, capítulo 18, versículo 4, que está escrito assim, ó. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços as serpentes de metal, que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Agora vamos ler para outra parte. Essa é a parte do que Deus vai tirar na sua vida em nome de Jesus. E o livro Segundo Reis, capítulo 19, versículo... Segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 1. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Esse é o versículo 1. Agora vamos para o versículo 14, que está escrito assim. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Glória a Deus, né? Antes de começar a parte que Deus colocou no meu coração, eu quero deixar ciente aqui que antes, quando eu não sabia jejuar, por exemplo, o jejum vai depender da sua situação e da sua rotina. Por exemplo, no final de semana você consegue fazer um jejum mais prolongado, né? Talvez, não sei se você começou agora. Se você começou agora, você pode começar com um jejum, por exemplo, de 30 minutos, de 1 hora, contanto que seja o jejum. E como você tem que jejuar? De preferência sem celular, porque não vai adiantar você jejuar, você está em jejum, não comer nada, mas você tá lá nas redes sociais olhando a vida dos outros, tá lá, não tá fazendo o jejum completo. Então seria ideal você jejuar sem celular, lendo a Bíblia, orando, de preferência orando, mas caso você não consiga pela sua rotina, fique sem comer, né, porque o jejum você tem que ficar sem comer. Então fique sem comer, faça um jejum para que Deus ele blinde a sua mente, para que Ele fale aquilo que Ele tem para falar no seu coração. E se caso você consiga jejuar pouco, por exemplo, meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, ou tem pessoas que conseguem jejuar o dia todo, glória a Deus, se você conseguir, mas de início comece com a carga horária que você vê que você consegue, que Deus vai receber. Ele é Deus, ele já sabe que você está com a intenção de agradar Ele. Então para Deus isso é muito importante, é o seu coração estar em paz com Deus. E eu coloquei algo aqui, uma descrição, né? Por exemplo, se você jejuar 30 minutos, 1 hora, Deus vai receber. O importante é que você jejue do jeito certo, porque tem pessoas que jejuam o dia todo, mas falam mal da vida dos outros, fica com contenda, fica na rede social, tá jejuando, mas tá lá olhando a vida dos outros, tá nas calças da falando mal da vida, não vai resolver. Então jejue do jeito certo. Como é jejuar do jeito certo? Fazendo o bem. Ezequias, ele fazia o bem, então faça o bem. Uma pessoa transformada, uma pessoa cristã de verdade, ela faz o bem. Ela não se levanta contra ninguém, ela não fala mal de ninguém, ela faz o bem, amém? E eu coloquei aqui, ó, Ezequias, ele tirou os altos, então que você ore, fala, Senhor, me ajude a tirar os altos. Ele quebrou as estátuas, então que você ore, fala, Senhor, me ajude a quebrar as estátuas. Ele deitou abaixo os bosques, então que você também ore, para que Deus, ele te ajude. E fez em pedaços a serpente de metal. E eu vou falar aqui um breve testemunho assim do que aconteceu comigo antes, né? Porque eu ficava muito tempo no celular. Então isso era uma adoração, né? Porque aquilo que você passa mais tempo, esse é o seu Deus. Por exemplo, se você fica muito tempo no celular, a sua prioridade é o celular, então esse é o seu Deus. O seu celular é o seu Deus. Por exemplo,
Se você passa mais tempo na academia, não é pecado você ter celular e não é pecado você ir pra academia. Mas caso você passe mais tempo nesses lugares do que com Deus, se Ele é o seu Deus, você tem que passar mais tempo com Ele. Claro que a gente não vai conseguir ficar o dia todo orando, lendo a Bíblia, isso não tem lógica, mas a prioridade de Deus é que você busque Ele em primeiro lugar. Por exemplo, a sua rotina. Se você acorda e já vai pro celular, a partir de hoje você já não pode acordar e ir direto pro celular. Você tem que acordar, agradecer a Deus por mais um dia, ser grato. Depois você vai fazer sua higiene pessoal e você vai conversar com Deus. Deus é a sua primeira prioridade. Se organize o seu horário, organize a sua rotina. Por exemplo, antes eu tenho o costume de acordar tarde, mas eu comecei a mudar minha rotina, né? Deus me deu a direção, eu acordei mais cedo. Quando eu comecei nas campanhas nas madrugadas. Por exemplo, eu acordava 3 horas da manhã para orar. E eu tinha, meu Deus, eu tinha uma preguiça terrível de acordar 3 horas da manhã, mas eu não tinha preguiça de ficar até 3 horas da manhã fazendo lazer, por exemplo, indo pra praça, indo pra cinema, pra shopping, eu não tinha preguiça. Então assim, você percebe que para as coisas do mundo a gente não tem preguiça, a gente não tem falta de vontade para as coisas do mundo, mas quando é para as coisas de Deus, a gente tem uma falta de vontade, uma preguiça, uma falta de ânimo terrível. E eu percebi isso na minha vida, só falando, meu Deus, quando é pra, por exemplo, quando é pra ir pra praia, pra ir pra cachoeira, quando é pra ir pra rio, quando é pra ir pra lazer, pra fazenda, pra shopping, quando é pra lazer, eu não tinha impedimento. Aí bora, eu ia, não tinha impedimento, não tinha nenhum. Agora quando era pra ir pra igreja, por exemplo, pra culto de consagração, culto de oração, cultos que envolviam oração, por exemplo, culto de matutino, de madrugada, orações, retiros, eu pensava 2 vezes antes de ir. Eu ficava, será que é da vontade de Deus que eu vá, né, pra essas coisas? Será que eu vou ser uma quadrada, meu Deus, eu vou ser uma religiosa, eu vou morar dentro da igreja? Eu pensava assim, né? Só que pense por outro lado. Se você, por exemplo, você trabalha em uma empresa e você só aparece lá uma vez no mês, ou uma vez em cada semana, se você trabalhar numa empresa assim, você acha que você vai receber alguma coisa? Claro que não. Então a mesma coisa com Deus. Se você não buscar Ele todo dia, como é que você vai ter a presença dele? Como é que você vai ouvir a voz de Deus? Como você vai conseguir cumprir o seu ministério, ou a sua vocação, ou o seu chamado? Se você buscar Deus uma vez na semana, ou uma vez no mês, ou uma vez no ano, ou só em festas, ou em congressos, então não tem sentido. Então a partir de hoje entenda que, claro que Deus não é uma empresa, né? Mas pra você receber, você tem que trabalhar, por exemplo, não sei a sua escala de trabalho, se é 24 dias ou se é 30 dias. Não sei como é a sua função, 30 dias, não sei. Mas pra você receber, você tem que cumprir as cargas horas, você tem que trabalhar pra você receber. Então no reino de Deus é a mesma coisa. Só que Deus, ele não é um patrão, né? Ele é Deus, ele é nosso Pai. Então ele é melhor que um patrão na terra. Então, cumpra as suas obrigações com Deus. É difícil, mas a partir de hoje, você fazendo jejum, você abrindo mão da sua carne, você vai conseguir. Porque Deus, como o nome de Ezequiel significa Deus é minha força, significa que Deus, ele está te dando força, amém? Mas para você buscar força em Deus, você tem que buscar Deus. Então, através do jejum, da oração, da leitura da palavra, você vai conseguir. E também esteja atento, esteja alerta, porque assim como Senaqueribe, o rei da Síria, se levantou contra Ezequias, o inimigo sempre se levanta para pessoas que querem levantar altares para Deus, altares verdadeiros, altares que realmente agradam o coração de Deus. Então, pessoas que derrubam, né, aquilo que o inimigo não se agrada, pessoas que derrubam aquilo que Deus, ele quer que você derrube, por exemplo, o seu orgulho, a sua soberba, o seu ego, a sua falta de humilhação. Isso daí é o que o inimigo quer que você continue sendo assim. O inimigo quer que você continue sem se humilhar. O inimigo quer que você continue sendo egoísta. O inimigo quer que você continue sendo soberbo. O inimigo quer que você nunca vá para a igreja, que você vá para a igreja uma vez no ano, uma vez no mês. O inimigo quer que você faça as coisas de Deus do seu jeito. Ezequias, ele era rei. Ele poderia ter dito muito bem, já que eu sou rei, eu tenho um cargo como Saúl, eu vou fazer tudo do meu jeito, e Deus que se vire, Deus que fique para trás. Não, ele disse, não, eu vou me humilhar, porque eu sei que eu dependo de Deus. Ezequias era humilde, sabe? Ele entendeu que não dá pra querer Deus sem humilhação. Ele entendeu que pra ele chegar dentro de Deus, ele fez assim, ele se humilhou, ele orou, ele rasgou as suas vestes. Então se rasgue diante de Deus, abre o seu coração. E eu até anotei aqui, o relacionamento com Deus é uma construção, todos os dias. Então a gente vai ter que se humilhar todo dia. Tem pessoas que, pra ser crente é só aceitar Jesus. Não, pra ser crente você tem que aceitar Jesus te mudar. Isso é ser cristão. E eu coloquei aqui, ele se cobriu de saco, entrou na casa do Senhor, ele subiu e fez o que era reto. Ou seja,
Como você quer receber aquilo que Deus ele prometeu na sua vida sem você se humilhar? Não tem como. Deus não vai te entregar as coisas assim de mão beijada. Você vai ter que se humilhar. Você vai ter que pedir a Deus que tire toda a sua soberba, todo o seu ego. Você vai ter que falar com pessoas que não falam com você. Você vai ter que se humilhar em todas as áreas da sua vida, como eu fiz aqui a campanha de Naamã. Por exemplo, você vai ter que mergulhar em todas as áreas da sua vida. A campanha de Naamã é você descer o Jordão, é você fazer aquilo que ninguém quer fazer. Muitas vezes você pensa, por que aquela pessoa é tão usada por Deus? Por que aquela pessoa ora tanto? É porque ela se humilha, ela já entendeu que ela tem que se humilhar. Amém? Glória a Deus por isso. E eu vou aqui, Deus não é pra qualquer um, Deus é pra quem se humilha. Muitas vezes você pode pensar, eu já tenho Deus. Mas se você não se humilha, você não tem Deus. Você está, infelizmente, com a sua mente cativa pelo inimigo. O inimigo ele está te enganando, você não tem Deus. Você nunca soube quem é Deus. Porque quem não se humilha, ele não sabe quem é Deus. Uma pessoa soberba, ela nunca soube quem é Deus. Amém? Então Deus ele não é um objeto. Deus ele é Deus. E eu coloquei aqui, ó. Se você não orar, você já está passando vergonha. Por exemplo, o rei Ezequias ele estava passando uma grande vergonha porque Senaqueribe ele se levantou contra ele. Então, se o inimigo se levantar contra você usando pessoas, você já está passando vergonha. Você já está envergonhado. Agora, como é que você vai mudar isso? Você vai mudar isso você se humilhando, sabe? Você dizendo, Deus, Senaqueribe tem se levantado contra mim. Mas eu não posso, Deus, me ajuda, porque eu não posso. É como eu não posso, mas o Senhor pode. E você se humilhar a isso, você reconhecer que você não pode, você reconhecer que você depende de Deus. Amém? E eu sempre falo aqui, se você quiser depender de Deus, você vai depender. E se você não quiser, você vai depender do mesmo jeito, porque Ele é Deus, a gente depende dEle pra tudo. E eu coloquei aqui, ó. Ou Deus vale tudo pra você, ou Deus não vale nada. Ou Deus é muito importante pra você, ou Ele não tem importância nenhuma. Ou Deus, Ele é prioridade, ou Ele não é nada. Porque Deus, o lugar de Deus, Ezequiel entendeu. Ezequiel entendeu e falou, não, o lugar de Deus é o centro, eu vou pra casa dele e Ele vai resolver essa causa. E talvez as coisas estavam paradas na sua vida porque você não estava se humilhando, sabe? E Ezequias, a vida dele estava parada, como vocês viram aqui, o inimigo se levantou, estava tudo parado, não resolveu nada. Então pra você resolver o problema, não é você ficar parado, pra você resolver o problema, você se humilhar, amém? Fale com pessoas que não falam com você, se humilhe diante de Deus, apresente, faça campanhas de oração, jejue para Deus te mostrar o que é que você tem que tirar. Porque Ezequias teve que tirar tudo aquilo que não agradava a Deus. E muitas vezes você quer que Deus trabalhe na sua vida, que Deus ele abra portas, que Deus ele faça coisas grandiosas na sua vida sem você se humilhar, sem você tirar tudo aquilo que Deus não se agrada. Deus não vai fazer isso. Deus só vai agir na sua vida se você se humilhar. E eu coloquei aqui, ó, no seu chamado, no seu ministério, por exemplo, Ezequias ele era rei, mas ele se vestiu de humilhação. Ezequias ele era rei, mas ele se vestiu de amor, de paz e de lágrimas. Você acha que Ezequias não tinha amor? Por exemplo, ele era rei. Você acha que ele não tinha amor pelo povo? Ele poderia muito bem ser um rei miserável e dizer assim, vocês que se virem, Senaqueribe tem se levantado e vai morrer todo mundo. Mas não, ele entendeu, ele tinha amor. Ele falou, não, eu vou me humilhar. Porque se eu me humilhar, eu sei que não vai ser só eu que vai sofrer se Senaqueribe chegar e destruir tudo. Vai ser toda a nação que vai sofrer. Então ele tinha amor. É impossível uma pessoa que é cristã, se ela tiver amor, ela vai se humilhar. Se ela tiver amor, ela vai ter lágrimas. Então muitas vezes no seu ministério, se você não se humilhar, quem vai sofrer não vai ser só você, vai ser sua mãe, vai ser seu pai, vai ser o seu esposo. Se você for solteira, vai ser o seu cônjuge lá no futuro. Se você não se humilhar, quem perde não é só você, se você não se humilhar. Quem perde vai ser todo o seu ministério, por isso você tem um chamado para pregar. Se você não se humilhar, quem vai sofrer não é só você, mas todas aquelas pessoas que Deus ele vai te usar para que aquelas pessoas que Deus vai te usar, se você não se humilhar, todas aquelas pessoas vão sofrer. Por quê? Porque no reinado de Ezequias, já pensou se ele não tivesse se humilhado? Se ele não tivesse se humilhado, todo o povo ia morrer, todo o povo ia sofrer. Então se você não se humilhar, toda a sua família vai sofrer, todo o seu ministério. Se você canta e você não se humilha para Deus te dar uma unção nova, se você não se humilha para Deus agir, todo mundo vai sofrer, não é só você. Então assim, muitas vezes a gente reclama da nação brasileira que está acontecendo coisas ruins, mas está acontecendo coisas ruins por quê? Porque aqueles que se dizem cristãos, né, não se humilham, preferem se levantar um contra os outros. Então, o que determina um Ezequias e um Senaqueribe, por exemplo? Ezequias é aquele que se humilha, aquele que sabe que Deus ele faz e que sabe que ele não consegue. E um Senaqueribe é aquele que se levanta, aquele que é soberbo, aquele que se levanta para matar. Que a partir de hoje seja um cristão que se levanta para restaurar, para libertar, para amar, para perdoar e para se humilhar. Amém? E eu coloquei aqui, ó, a respeito, eu vou contar de mim, né?
antes eu não chorava nos cultos, que eu tinha muita dificuldade, o inimigo colocava na minha mente, né? Ah, pra que você vai ficar se humilhando, você vai borrar sua maquiagem, você vai ficar feia. O inimigo colocava isso na minha mente, você vai ficar feia, vai tirar tudo aquilo que você demorou tanto pra se arrumar, pra ir pra igreja, pra que ficar chorando? E Deus, quando eu comecei a orar, Deus falou assim no meu coração: você vai chorar pra eu te renovar, porque sem lágrimas não tem renovo. Você vai chorar, você que é homem. Muitas vezes os homens têm dificuldade de chorar, né? Você vai chorar pra Deus te renovar, pra Deus te batizar com o Espírito Santo, pra Deus renovar o seu ministério. Você vai chorar porque você precisa de Deus. Se você chorar, não é porque você é fraco, não é porque você é frouxo, ou porque você não vai deixar de ser homem se você chorar. Muito pelo contrário, você vai chorar para Deus fazer na sua vida e para que o seu ministério alcance vidas. Porque se você tiver lágrimas, as pessoas vão olhar para você e falar: ah, ele tá chorando. As pessoas não vão entender as suas lágrimas. Muitos podem até te julgar e falar: oxe, por que ela chora tanto? Por que ele chora tanto? E você vai dizer: eu choro porque eu tenho um Deus que traduz as minhas lágrimas. Eu tenho um Deus que ele entende o motivo dessa lágrima. Então tem muitas pessoas que olham: ó, tá chorando de desespero. Não é de desespero. Muitas vezes a gente tá chorando porque a gente tá sentindo a presença de Deus. E quando Deus chega, a gente tem que ter alguma reação. Cada um reage de uma forma diferente, mas é impossível uma pessoa que é crente, que se converteu, que ela não derrama uma lágrima a vida toda sendo crente, não derrama uma lágrima. É muito estranho, né? Então a partir de hoje, reveja os seus princípios, reveja as suas atitudes, amém? E eu coloquei aqui, ó, que antes eu não chorava. Aí depois que eu entendi, eu falei: não, eu vou fazer o que Deus tá mandando eu fazer, eu vou chorar, eu vou deixar Deus me renovar. Eu tô fazendo pra Deus. Então, o que eu tiver que fazer pra Deus merece, Deus é digno, Deus é importante, Jesus é importante. Então, se eu tiver que chorar pra Deus me renovar, eu vou chorar e ninguém vai me impedir, não. Pode estar aqui na minha frente quem for, pode estar quem for. Então, quando você se converte, você entende que a opinião das pessoas ou a reação das pessoas não vai mudar nada na sua vida, porque quem muda é Deus, e você tem que entender isso a partir de hoje. Quem vai mudar é Deus. Então, Ele é digno de tudo. Chore mesmo, lave sua alma diante de Deus, se humilhe. E eu coloquei aqui, ó: Deus entende lágrimas e Deus ele renova. Amém? Deus sabe o motivo das suas lágrimas. Então a partir de hoje, chore mesmo, Deus merece. E eu coloquei aqui, ó, que tem muitas pessoas que entram na igreja e não se deixam ser renovadas. Ela entra ruim e sai pior. Mas a partir de hoje, ore e fale: Senhor, me ajude a entrar aqui na tua casa. Eu posso ser que a minha vida esteja tudo desabando, mas a partir de hoje eu vou entrar aqui, ó. O Senhor vai me renovar, o Senhor vai me ajudar. E Deus é fiel para te ajudar, amém? Eu coloquei aqui, ó: muitas vezes a gente entra destruído na igreja, porque nós somos seres humanos, nem sempre a gente tá bem. A gente entra destruído, mas a gente sai renovado, a gente sai com a certeza de que Deus falou conosco, amém? Então a partir de hoje, peça a Deus, fala: Senhor, talvez hoje eu esteja abalado, meu estrutura esteja como Ezequias. Ele entrou lá na casa de Deus, ele entrou, foi falar com o profeta Isaías, a vida dele, tipo, o reinado dele ele estava passando por uma aprovação tão grande que estava custando o reinado dele, a vida do povo que ele estava reinando. Ele entendeu, falou: não, eu não consigo não. Ele apareceu e falou: ó Deus, tá aqui, ó, as cartas, aquilo que o inimigo tem colocado. E talvez o inimigo tenha colocado coisas na sua mente, usado pessoas para te afrontar, usado cartas aqui simboliza aquilo que simboliza ameaças. O inimigo muitas vezes coloca ameaças na sua mente. Mas a partir de hoje, não receba ameaças, receba a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus ele é fiel para mudar qualquer quadro na sua vida, basta você se humilhar. E eu coloquei aqui, ó, a respeito de transformação, né? Que Ezequias, ele é um símbolo de transformação espiritual. Ele reinou totalmente do jeito que agradava a Deus. E é claro que o versículo que fala que Deus, ele se agradava de Ezequias, que Deus, ele vai se agradar de você, se você se humilhar, amém? Que Deus te abençoe muito. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. E entenda que a sua vitória está na humilhação diante de Deus. Quem não se humilha já está derrotado. Se você não se humilhar, você já está passando vergonha, você já está derrotado. Então que Deus ele venha abrir a sua mente, o seu coração, continue jejuando, ore todos os dias, comece do seu jeito, do jeito que você sabe orar, amém? Jejue todos os dias se você puder também, se humilhe todo dia, ore todo dia, leia a Bíblia, coloque hinos todos os dias, chame a presença de Deus. A forma com que Ezequias viu que ele chamaria a presença de Deus era rasgando as vestes, era se humilhando. E você sabe a forma com que você tem que se humilhar diante de Deus. Tirando a soberba, tirando o ego, tirando tudo aquilo que não agrada a Deus, amém? A partir de hoje, saiba que da mesma forma que Deus ele agiu na vida de Ezequias, ele já está agindo na sua vida. Em nome de Jesus, ele não vai agir não, ele já está agindo para a glória do nome dele. E eu coloquei aqui, ó, a respeito de profissão, né? Por exemplo, Ezequias tinha uma profissão. Qual era a profissão dele? Rei. Então você tem uma profissão.
Mas a sua profissão não pode ser maior do que a sua humilhação. Se humilhe na sua profissão. Deus, Ele me chamou para algo, Ele me chamou para um ministério, Deus me chamou para algo. Então que no seu ministério tenha um altar da humilhação. Amém? Se humilhe para Deus, que Ele é digno. Amém? Que Deus te abençoe. Essa foi a campanha e que Deus, Ele continue sendo prioridade na sua vida. Amém? Se humilhe sim. Deus, Ele é digno. Amém? Que Deus te abençoe. Esse foi o devocional de hoje. E a partir de hoje, entenda que há um Deus no céu que trabalha por você, amém? E para quem não para de se humilhar, Deus não para de agir, amém? Se você não parar de se humilhar, Deus vai agir. Então continue se humilhando, que Deus, Ele já está agindo, Ele não vai agir, Ele já está agindo. Deus te abençoe.